Estamos de volta. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos e sistema. A enfermidade está entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo. Para falar e conscientizar a respeito do tempo, comigo no estúdio, o médico do posto de saúde da Regional, Roberto Maranhão. Seja bem-vindo. Obrigado, Érica. É um prazer estar aqui. É sempre importante a gente falar dessa questão de saúde, né? E ainda mais de algo que dá para ser tratado, né? Então vamos ressaltar para as pessoas que estão em casa o que é a tuberculose. Conta para a gente um pouquinho desse processo. A tuberculose ela é uma doença muito antiga que acomete as pessoas, né, já há bastante tempo. E é um desafio, né? Essencialmente é um desafio para a saúde pública, porque já houve um tempo em que a tuberculose ficou perto de ser erradicada. Sim. Mas a questão das desigualdades sociais, a gente sabe que a gente vive vindo e voltando nessa questão da redução das iniquidades, ou seja, a quantidade de pessoas que realmente têm uma dificuldade maior de ter acesso a serviços. Se a gente for fazer um panorama geral, a gente vê que a coisa tem melhorado. Sim. Mas o desafio ele persiste, né? E a tuberculose ela é uma doença que está bem caracterizada dentro desse desafio. Uma doença respiratória que pode levar a um quadro grave, inclusive a pessoa à morte, mas que tem cura. Portanto, há uma saída. Então, falando desses principais sintomas, né? O que a gente pode destacar? Então, o principal sintoma é a tosse, né? Então, obviamente que não é que você dá uma tossidinha aqui ela e tem você uma já característica, essa tosse? você já vai pensar que está com tuberculose. Não é exatamente assim. Então, a gente fala que é uma tosse que dura já pelo menos 3 semanas. Ou dentro de uma população de risco, que aí nós temos algumas populações que são mais clássicas, pessoas que vivem em abrigos, idosos que vivem em lares, ou seja, regiões onde você tem um convívio de pessoas de uma forma mais acumulada. Sim. Mas se a gente for considerar, nós temos regiões em Fortaleza em que o convívio das pessoas ele é, de uma certa forma, muito amontoado. Ou seja, as pessoas moram muito próximas umas das outras, são casas pequenas, mal ventiladas. Então, se existe uma tosse persistente a partir de 2 semanas, já está indicado procurar uma unidade de saúde para fazer uma avaliação. Não custa nada. Né? E aí temos outros sintomas também que, quando esses sintomas aparecem junto da tosse, aí sim fica um alerta ainda maior para o risco da tuberculose, que são febre, geralmente é uma febre no final da tarde, que eu costumo dizer assim, depois que você passa o dia trabalhando, aí dá aquela canseira, né? Você chega em casa, dá aquela relaxada, mas aí junto vem aquela sensação de quebradeira no corpo e uma sensação de que o seu corpo está resfriado, que aí a sensação de febre ela geralmente acontece com a sensação oposta, ou seja, você está com febre, mas sente frio, né? Porque você está perdendo calor, por isso você sente frio. Então é aquele calafrio, às vezes, que dá, né? E a falta de apetite, perde realmente a vontade de se alimentar. Então, assim, são características que a pessoa tem que estar observando, e principalmente no tempo que está se durando, principalmente a tosse, né? Exato. Essa tosse, por exemplo, ela costuma ser uma tosse mais carregada, ou ela é uma tosse mais seca, ou não tem um padrão de tosse? Não tem. Não tem. Né? A gente é bem orientado que é qualquer tosse, certo. Né? Porque num momento inicial pode ainda não haver a formação de secreção. Com o tempo, ou seja, quanto mais tempo a pessoa vai tendo aquele sintoma e a doença vai evoluindo, a tendência é que a tosse se torne cheia. Mas, num primeiro momento, e aí, portanto, essas 2, 3 semanas iniciais, ela pode apresentar-se seca, tá? Mas é uma tosse seca, assim, variável. Por exemplo, no começo do dia, a pessoa dormiu, o pulmão ele tende a acumular uma quantidade maior de secreções durante o sono, e aí, de manhã cedo, a pessoa tem aquela secreção acumulada, né, que aí durante a tosse a pessoa termina colocando para fora aquela secreção que ficou acumulada. Aí já no final do dia a secreção já foi meio que eliminada e a pessoa vai tendo uma tosse mais seca. Então assim, não tem um padrão exato, tá? Mas se fosse para dizer assim, a maior prevalência, assim, a maior parte das vezes é uma tosse cheia. Falando já então orientamos, né, para que a pessoa, em algum desses sintomas, procure, né, a rede pública de saúde. Como é que funciona a parte do tratamento ofertado? Pronto, então
todo o tratamento para tuberculose, ele é feito pelo Sistema Único de Saúde, pelo serviço público. Aí você pode pensar, poxa, mas eu tenho um plano de saúde, eu queria me tratar lá no meu plano de saúde. Não, não tem. Né? Os remédios não estão à venda, tá certo? Você pode até fazer o diagnóstico, aí tudo bem. Né? Alguns laboratórios privados, eles têm a possibilidade de fazer o diagnóstico. Mas, via de regra, né, e até um recado para os colegas médicos do setor privado, que assim, façam esse direcionamento. Né? As unidades de saúde, elas têm um amplo espectro de atendimento, então essa pessoa ela vai ser atendida meio que num perfil de pronto atendimento, que a gente chama de demanda espontânea. Ela não vai até o posto de saúde para marcar uma consulta para daqui a 2 meses, não. Ela vai ser avaliada e provavelmente já vão ser feitos todos os procedimentos para ter a questão do diagnóstico, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? Na sua essência é feito o exame principal, que a gente chama de baciloscopia, que é justamente a análise da secreção da tosse, né? Para saber se tem lá o micobactério tuberculose, né? Que é o que causa a doença, e outros exames também que são feitos, né? A depender da condição clínica da pessoa. Entendi. Você falou muito dessa questão da proximidade, das pessoas estarem, né, próximas, até mesmo nas casas que às vezes são próximas, né, abafadas. A gente pode dizer que, por exemplo, a tuberculose ela vai passar facilmente com uma tosse? Como é que é esse processo de transmissão dela? A tuberculose ela é uma doença difícil, porque, veja bem, eu posso ter tuberculose, você pode ter tuberculose, e a gente pode não manifestar a doença, tá? O micobactério tuberculose, o causador, ele entra no nosso sistema respiratório, principalmente no nosso pulmão, e ele pode ficar meio que adormecido por ali, porque o nosso sistema imunológico, as nossas defesas fazem com que ele não se prolifere. E aí ele espera uma oportunidade. Para pessoas que têm uma saúde mais debilitada, essa oportunidade ela surge mais fácil. Então, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, ou até mesmo pessoas que estão submetidas a um estresse maior. Quem é que não está submetido a isso hoje em dia? Ainda mais agora, né? Então, assim, é uma oportunidade, tá? Então, às vezes a pessoa é feito o diagnóstico de tuberculose e a pessoa fica, mas, poxa, eu peguei de quem isso? Ninguém na minha casa tem e tal. Enfim. Porém, nós temos que ter alguns cuidados, né? Não é porque a gente pode pegar de qualquer jeito que a gente vai também ficar desleixado. A pessoa que tem tuberculose, porque assim, se você tem, você pegou de alguém, ele também não aparece lá do nada, né? Então você pegou de alguém. Agora, de quem foi essa pessoa, às vezes não é fácil de determinar. Mas na maioria das vezes é fácil de determinar, porque a manifestação da tuberculose, ela acontece de forma ativa, ou seja, eu tenho uma pessoa do meu ambiente, por exemplo, que mora na minha casa e que está tossindo e tudo mais, e tem aqueles sintomas e tarará. Aquele convívio diário, né? Convívio diário, e aquela pessoa tem tuberculose, é feito o diagnóstico. Automaticamente, eu preciso levar todas as pessoas do meu convívio para também serem examinadas. Por quê? Não é só na vigência da doença, ou seja, diagnóstico de tuberculose, que a gente faz tratamento. Existe um tratamento também, que é um tratamento meio que preventivo, que a gente chama de tratamento da infecção latente. Ou seja, eu provavelmente entrei em contato com o bacilo entrou em mim, mas ele não gerou a doença. Eu posso eliminar esse bacilo antes que ele gere a doença em mim. Então, é uma profilaxia. Então, você vai tentando reduzir os danos. Eu vou tentando reduzir os danos. Então, assim, o que a gente chama é uma cadeia, né? Então, assim, eu tenho que observar não só a pessoa que chega para mim e que eu faço o diagnóstico. Eu tenho que tentar descobrir, primeiro, eu consigo achar de onde essa pessoa pegou, porque eu posso achar. Ele pode ter chegado para mim, mas ele pode, mas tem um tio meu que eu passei no interior no mês passado e ele estava tossindo. Pronto, pois esse seu tio está com tuberculose também. Então vamos trazer o seu tio. E ele precisa ser tratado. Com certeza. Porque é nesse processo que a gente vai eliminar a doença. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Ações são realizadas rotineiramente nos postos de saúde com a busca ativa de sintomáticos respiratórios, exames de contato dos casos de tuberculose e resgate de pacientes faltosos ao tratamento. No entanto, qualquer pessoa que esteja apresentando quadro de tosse há 3 semanas deve procurar um posto de saúde mais próximo. Vamos assistir agora um VT. Tuberculose tem cura. Se for tratada da forma correta, ela é uma doença infecciosa causada por bactérias transmitida pela via respiratória. O Sistema Único de Saúde oferece este tipo de cuidado gratuitamente. Foi através de uma consulta num posto que este paciente, que não quis se identificar, conseguiu diagnosticar a tuberculose e começar o tratamento. Eu estava sentindo muito mal, pensava que eu ia morrer mesmo. Eu sentia cansaço, febre, dor de cabeça, tosse. Eu vim para o posto de saúde pensando que era uma gripezinha. Aí o médico me assustou, né? Disse, você tem que fazer esse tipo de exame de descarga e tal. Ou você está com suspeita de pneumonia ou então de tuberculose. Aí eu peguei e fui me cuidar o mais rápido possível, né? A doença dele já está estabilizada. Ele não tem mais sintomas. Há 3 meses, é acompanhado por médicos e enfermeiros através da repetição de exames. Os medicamentos ele recebe aqui mesmo no posto de saúde. Uma rotina de cuidados que precisa do esforço do paciente e da atenção dos profissionais. O índice de abandono do tratamento ainda é grande. Concluí-lo continua sendo o maior desafio. Dos 100 pacientes que entraram, iniciaram, 11 ou 12, ou chegando até 13, abandonaram. É isso que a gente não quer, entendeu? Vai ficando grave, vai criando resistência. Nós temos paciente aqui que está já, 2 pacientes, atualmente em tratamento no Hospital de Messejana, porque já criaram resistência à medicação, à rifampicina, à isoniazida. Então fica mais difícil o tratamento. Há anos os pacientes são monitorados. Todos os dados relativos à doença são repassados para gráficos e pastas para ajudar no controle. Nesta unidade, atualmente, 12 pacientes com tuberculose são acompanhados. Para Lilian, é importante observar os primeiros sintomas, buscar ajuda no posto, realizar exames e começar o tratamento o mais rápido possível. A partir do acolhimento, né, o paciente chega com, vamos supor, na tuberculose, com uma queixa que está com a tosse há 3 semanas. A enfermeira mesmo do acolhimento já pode pedir uma baciloscopia para ver se esse paciente, né, aí com tosse, febre, emagrecimento, aí a gente já pede esses exames, comprovando, ele já fica vinculado a uma equipe e essa equipe dá todo o suporte de acompanhamento. Aqui no posto a gente acompanha também o paciente desde do diagnóstico até a alta. Bom, a gente estava falando a respeito do tratamento, né, dos medicamentos, que muitas pessoas, por terem plano de saúde, por exemplo, acabam recorrendo à rede privada. E a gente é bom reforçar, né, que esse tratamento ele é dado gratuitamente e pela rede pública, né? Exato. Então, como eu falei, né, se você tem um plano de saúde, você pode até buscar, porque assim, não é porque você está tossindo que obrigatoriamente vai ser tuberculose, mas no nosso país, né, falando em termos de Brasil, e especificamente falando Nordeste, Ceará, Fortaleza, nós infelizmente vivemos em uma região que a gente chama de endêmica, ou seja, nós infelizmente temos muitos casos de tuberculose. Então assim, isso tem que estar no pensamento de qualquer profissional de saúde ao se deparar com uma pessoa que exiba a tosse como um sintoma persistente, né? Claro que a pessoa chegou lá com 3 dias tossindo, a garganta muito inflamada, eu não vou pensar em tuberculose. Mas é um quadro que já se arrasta 2, 3 semanas, obrigatoriamente eu tenho que pensar nisso. E aí é rede pública, rede pública. Falando justamente desse tratamento, como é que funciona o tratamento da tuberculose? Tem um período a respeito dos medicamentos? O tratamento ele é uma das desvantagens, né? Porque realmente assim, é um tratamento longo, são 6 meses no mínimo, tá, de tratamento, e que a pessoa tem que tomar um coquetel de remédios, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um peso mais ou menos de 60 quilos, né, a maioria das pessoas, vai ter que tomar 4 comprimidos por dia, né?
Esses comprimidos podem gerar algum efeito colateral, geralmente é mais no começo, né? Porque o organismo está se adaptando ao tratamento. Corpo, né? E também tem a questão de que o tratamento ele vai eliminando o bacilo. Então, ele vai melhorando o perfil, né, do paciente. E alguns sintomas podem surgir. Né? Então, isso é um desafio porque com um mês e meio, mais tardar, a pessoa que faz o tratamento da forma correta, ela já está ótima. Começa a ganhar peso de novo. Uma coisa também que a pessoa sente muita fome, né? Então fica com aquela vontade assim, de comer as paredes, né? Então, assim, inclusive isso é um dos fatores que faz com que, junto do tratamento da tuberculose, haja também um amparo em termos de assistência social no fornecimento de cestas básicas para as pessoas mais carentes, né? Que terminam sendo a população que mais é acometida por essa doença, né? Então, assim, realmente o tratamento é importante continuar, né? O tratamento ele é um desafio, porque aí se você está se sentindo bem, aí você acredita que não precisa mais, né? Aí você abandona o tratamento, aí a tuberculose volta. E a coisa mais grave relacionada a isso é a resistência. Entendi. Hoje, infelizmente, e isso é até importante que as pessoas entendam, né? Hoje existem pessoas que têm tuberculose incurável. A maior parte dos casos de tuberculose é totalmente curável. Fazendo o tratamento, a pessoa vai ficar bem, e isso é o que a gente vê na maioria das pessoas. A maioria dos pacientes ficam bem, nenhuma sequela, vida normal, vida para frente. Mas se você vacilar, se você interromper o tratamento, se você abandonar, você pode começar a desenvolver uma resistência, e os medicamentos que hoje existem para tuberculose, eles podem não mais fazer efeito. E aí você vai ter que tomar remédio para o resto da sua vida para controlar a doença, mas não mais para curar. Isso é muito grave. Então a gente reforça, né, a importância. São 6 meses, independente se você está bem no primeiro mês. Exatamente. É muito importante continuar, tem que seguir ali. Seguir a risca. E depois de 6 meses, aí passou, vira a página. Vida que segue, né? E falando desse grupo de maior risco, né, que a gente tem, você até comentou a respeito do clima, né, onde a gente está aqui. Quais são os grupos de risco, né, que precisam ter uma atenção redobrada? Isso. Então, primeiro, né, a gente tem que pensar naquelas pessoas que elas estão numa habitação coletiva, né, e que tenham condições socioeconômicas baixas. Então, de uma maneira geral, é isso. Né? E aí, quem que a gente lembra? A população carcerária. Né? Então, os presídios, eles precisam ter um cuidado redobrado, né, com relação à identificação de casos. Até porque, assim, se você tem um caso de tuberculose numa cela lá com, sei lá, 20 detentos, propagar, né? Aquilo ali se espalha rápido. Né? Então, ao invés de você tratar uma pessoa, você vai ter que tratar 20. Né? Então, muito mais oneroso, dá muito mais trabalho, enfim. Então, isso tem que ser asilos, né? Então, lugares, ambientes de longa permanência. Né? Nós tivemos agora, e nós temos isso de forma permanente, né? Abrigos para pessoas que moram em situação de rua, vivem em situação de rua. É outro público muito vulnerável. Mas a pessoa mora na rua, o espaço é aberto e tudo mais, então ela não vai transmitir. Mas na hora de dormir, geralmente essas pessoas elas ficam muito próximas. Por conta do frio. Exatamente, né? Compartilham coisas, né? Então, assim, é muito fácil essa transmissão entre eles. E quando eles vão para abrigos, começa a chover e tudo mais, esses abrigos eles terminam se tornando espaços que facilitam a proliferação da tuberculose. E tem a questão da imunidade também, né? Uma pessoa também. Que tá... Que aí é a questão socioeconômica, né? Se você não tem boas condições para ter uma alimentação saudável, para se cuidar, né? Vale lembrar que muitas pessoas têm problemas de saúde, não se cuidam, e muitas das vezes isso tem uma relação direta com as condições de vida dessa pessoa. Seja uma questão educacional, de não procurar ajuda, seja uma questão financeira, de não ter acesso a um determinado tipo de tratamento ou outro, mesmo sendo a maioria ofertado pelo SUS, né? Mas isso termina tendo um impacto muito significativo. A gente até reforça dizendo que estamos aí no Novembro Azul, né, para que as pessoas, para que principalmente os homens, possam ter esse hábito, né, de se cuidar. Eu acho que toda doença, né, que a gente tem hoje, enfim, o tratamento e esse acompanhamento e quão precoce for descoberta, vai ajudar no tratamento. O importante é não deixar para ir quando estiver morrendo, né? Porque a mentalidade geralmente dos homens... quebrar esse tabu, né?
É aquela coisa, eu não vou não, porque não está incomodando tanto, aí a pessoa vai quando já está com a ralejada. Né? Aí, às vezes, nessa hora, já fica mais difícil ajudar. A gente reforça da tuberculose. É uma tosse, mas não custa ir lá, né? Exatamente. Então é melhor ir e se resguardar, e se cuidar, é isso que a gente espera. Ainda mais agora que a gente sabe que tem cura, tem tratamento, né? E então a gente vai torcer. É isso. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. A vacina da BCG é obrigatória para menores de 1 ano, pois protege as crianças contra as formas mais graves da doença. A BCG é ofertada gratuitamente em postos de referência no município e faz parte do calendário vacinal das crianças. Aproveitar esse momento para reforçar o quanto é importante valorizar todas as vacinas disponíveis nos postos de saúde, que um dia também foram tão desejadas quanto ao do Covid-19. Então vacine, leve as crianças e a prevenção é o melhor remédio sempre. Então vamos falar um pouquinho dessa importância de levar as crianças nesse calendário que se deve seguir obrigatoriamente, né, até no mínimo 2 anos de idade. E como é que a BCG protege essa criança e como é que é a forma mais grave da tuberculose? Pronto, então a vacina da BCG, ela se insere como a primeira vacina, né? Então a criança nasceu, ela já toma a BCG, salvo em casos em que a mãe tem tuberculose. É claro que a gente não vai entrar no detalhe sobre isso, porque se for esse o caso, a própria maternidade ela vai providenciar as medidas necessárias para que a conduta adequada para aquela criança seja feita. Mas, via de regra, a mãe saudável, tudo tranquilo, essa criança ela vai ser vacinada para a BCG. Idealmente, essa vacina deve ser feita ainda na maternidade. Mas, às vezes, acontece por algum problema naquela maternidade. Então, assim que possível, fazer o direcionamento, né? Você, como mãe, você tem que pegar o seu filho, levar na unidade de saúde para providenciar essa vacina o quanto antes. Porque a forma grave da tuberculose, ela acontece justamente devido a essa falta de imunidade que a vacina vai prover. Então, a vacina da BCG, ela não vai fazer com que a pessoa fique imune à tuberculose. Eu nunca mais vou pegar tuberculose. Não. Ela vai evitar que você tenha uma forma grave, né? E essa forma grave da tuberculose é uma forma que se espalha rapidamente pelo corpo inteiro, né? Atinge pulmão, fígado. Então, é uma doença muito grave, né? E que as crianças que são acometidas por esse mal, elas têm um risco muito alto de morrer. E era justamente isso que eu ia tirar a dúvida, é que algumas pessoas pensam que a tuberculose ela vai durar, o efeito da vacina, da BCG, ela vai durar durante muito tempo, né? Mas não, é justamente nesse período em que a criança ainda é pequena. Depois, a pessoa tem que tomar os cuidados, né? E se preservar, no caso. Isso, justamente. Inclusive, a vacina ela tem um prazo. Né? Se por um acaso, uma desgraça do destino, uma criança não foi vacinada, né, e passou um determinado período, a criança ela vai adquirir essa imunidade naturalmente. Né? Mas, assim, é um risco altíssimo. Né? A gente não deve dar essa chance para o azar. Né? Então, é importante fazer essa vacina, né? E saber que, assim, isso não impede que no futuro, na vida adulta, ou até mesmo enquanto criança, né? Porque a gente tem casos de tuberculose em crianças. Crianças com 5, 6 anos, elas podem desenvolver a tuberculose. E é um aspecto muito significativo dentro da cadeia de transmissão da tuberculose, é que quando eu tenho uma criança com tuberculose, existe uma chance altíssima de que o contato, aquela criança ela se contaminou com a tuberculose há muito pouco tempo. Né? Então, obrigatoriamente, quando eu estou diante de um diagnóstico de tuberculose em uma criança, eu tenho que achar a fonte dessa transmissão, porque provavelmente está na casa dessa criança, ou está no ambiente da escola, enfim, está num ambiente em que ela tem um convívio grande e que foi muito recente essa transmissão. Né? Então, é um alerta, né, a tuberculose em criança. Com certeza. Falando em relação a alerta, né? A gente passando por essa pandemia do Covid-19 e teve várias pessoas que são um grupo de risco, né? Que precisaram se resguardar ainda mais. Como é que funcionou essa questão de alerta e atenção para esse grupo, né? Que ainda está em tratamento, né? E tem risco ainda por conta da tuberculose?
Hoje a gente está aí numa transição, né? Segunda onda, não tem segunda onda, né? Mas ainda estamos em uma fase de alerta. Contudo, né, alguns grupos, por exemplo, gestantes e as pessoas em tratamento para tuberculose, elas tiveram priorização, né, para que esse tratamento não fosse interrompido. Né? Claro, porque, como a gente falou, ele é a causa de resistência e outros problemas mais graves relacionados à tuberculose. Então, assim, essas pessoas, elas são prioridade sempre. A pessoa que trata para tuberculose, ela é prioridade sempre. Porque é uma doença que, se não for tratada, ela vai ser transmitida para toda a comunidade. Então, para essas pessoas foi realmente garantido que o tratamento ele fosse mantido, o acesso, né, ele foi totalmente mantido. E assim, existe uma monitorização muito forte das pessoas que fazem o tratamento. Então, se, por exemplo, a pessoa está fazendo o tratamento e ela falta a consulta, né, então existe todo um desdobramento para que o agente comunitário de saúde vá até a casa daquela pessoa, saber por que não foi. Né? Existe também um monitoramento para saber se a pessoa está tomando os remédios direitinho. Né? Então, assim, a pessoa ela pode passar enquanto está fazendo esse tratamento? Olha, passou aquele período lá que eu falei que a pessoa fica ótima, né? Cerca de um mês, via de regra, a pessoa não transmite mais. Certo? Então, a tuberculose ela é altamente transmissível quando a pessoa está com sintomas fortes. Entendi. Né? Então, muita tosse e tudo. Então, ela está o tempo todo jogando os bacilos no ambiente. Né? Agora, esse bacilo, ele morre fácil. Né? Então, se você tem uma casa arejada que entra sol, né? O problema é que, às vezes, as pessoas moram em ambientes que são muito insalubres. Né? Não entra sol, não tem ventilação. Pode até aproveitar para dar algumas dicas, né, de como manter esse bem limpo o ambiente. Né? Exato. Então, mas tem um quarto lá que... a pessoa que está com tuberculose, a pessoa de risco, né? Então, a pessoa mais idosa, né, e tudo mais, ela não pode ficar naquele quartinho lá no final da casa, né, que não é arejado, ou então, até falando mesmo, as pessoas com maior poder aquisitivo, né, tem gente que bota um ar-condicionado no quarto e, né, você entra, chega a estar um cheiro de mofo. Né? Então, isso é um ambiente que o bacilo da tuberculose adora. Adora, né? Feito para ele. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E assim são todas as bactérias, né? Todos os micro-organismos que causam doença na gente, eles, via de regra, eles são muito sensíveis ao sol. Né? O sol, ele tem um poder, né, de esterilização dos ambientes muito grande. Né? Então, se você tem um ambiente que você pode abrir uma janela, você pode deixar esse ambiente ventilado, é excelente. E se não dá, higienize. Né, principalmente com água sanitária, né, porque a água sanitária também é um ótimo esterilizante. Né, não vou dizer para passar álcool gel na casa toda, né, mas a água sanitária dá para fazer. Está mais em conta, né? Exato. Melhor água sanitária, Exatamente. Investir um pouquinho aí para não correr o risco. Bom, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente aproveitou aí para esclarecer muitas dúvidas, né, que as pessoas têm em relação a isso. E, mais uma vez, reforçar a importância de ir ao médico, né, se sentir os sintomas, não custa nada. Eu acho que você se cuida e principalmente cuida das pessoas que estão ao seu redor. Perfeitamente. E não só o médico, enfermeiro também, né, uma grande categoria, muito importante para a saúde das pessoas e que pode perfeitamente fazer todo o atendimento das pessoas. Porque às vezes, não tem médico no posto. Não importa. Tem um enfermeiro lá, que às vezes o médico está doente também, né? Às vezes a gente adoece, né? O pessoal acha que médico não adoece. Mas a equipe de enfermagem, ela consegue fazer muito, né, e faz muito para o cuidado das pessoas, e a tuberculose é uma das coisas. Com certeza. Bom, e você aí, muito obrigada pela sua companhia. O Notícias de Fortaleza fica por aqui e continue com a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.